Death. Olá, Red Bang, estamos começando mais uma edição de Legends of Death no 86, hoje edição Untrack. Programa de hoje, pedido de som, Road Report e banda Initiate Decay. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Sequência Legends of Death no 86, edição Untrack, né? Agenda Legends. Oi Produções apresenta Destruction, The Butcher's Aberto, Leite em Ataque 2018, é 16 de setembro, domingo às 18 horas, no Bar da Montanha em Limeira, São Paulo, Avenida Laranjeiras, 2601, Vila Fumagalli, Limeira. Destruction. E agora, Road Report. Cheio filhotes de Beelzebub. Hoje vamos falar sobre hate do sarcófago. A fúria que a gente encontra em hate, a gente não encontra em nenhum outro álbum. Construído sobre um conflito de ódio e centrado em fazer o álbum mais furioso da história, tirando todo aquele excesso melódico que eles tinham colocado no álbum anterior, que foi a fase comercial que eles queriam, o estrelato. Em Hate eles queriam tirar tudo aquilo e deixar só a fúria, fazer um disco centrado na velocidade e na agressividade. Como eles não conseguiram um baterista que fizesse, que atingisse a velocidade que eles queriam, aí eles resolveram usar uma programação de computador, usar uma bateria programada, uma bateria eletrônica. O som ficou foda mesmo, mas todo mundo na época odiou, cara. Todo mundo odiou, a Rock Brigade deu 9,5 pro álbum. Mas Hate não é só fúria, sabe? Hate também é um disco de riffs poderosos, riffs marcantes. Quando começa a música, você reconhece pelo riff. Os vocais transmitem ódio, agressividade, é um dos riffs mais agressivos. Mas também tem umas partes Doom, como eu nunca vi de nenhuma outra banda. Não é aquele Doom de viadinha, aquele Doom cheio de teclado, cheio de violino. Não, o Doom do Sarcófago é diferente. O Sarcófago sempre foi uma banda purista. Ela nunca gostou desse negócio de mesclar o metal com outras sonoridades. E eles são uma banda de metal extremo. Então o Doom do Sarcófago é pesadíssimo. Pra mim, Hate, além de ser o melhor álbum de death metal brasileiro, ainda é o melhor álbum de doom metal brasileiro, porque as partes Doom desse disco são simplesmente maravilhosas. Jesus is the Lord in my heart. Cala a boca, filha da puta, merda!
sem documentação, sem nota fiscal. Legends of Death. Agenda Legends. Demônios and Legends segue em sua Brasília Tour 2018. Confira as novas datas. Setembro, dia 9, Goiânia. Dia 8, Distrito Federal. Dia 9, Salvador. E em outubro, dia 11, Vitória, Espírito Santo. Dia 12, Divinópolis, Minas Gerais. Dia 13, Rio de Janeiro. E 14, São Paulo. Em breve, novas datas. Demônios and Legends. 15 anos de Satanic Death Metal. Sequência Legends of Death 86, edição Untrack. E agora pedido de som, né? O pessoal pediu um som aí na nossa timeline do Facebook. A gente abre com Lamazos. Legends, pedido de som. Legends, pedido de som.
Legends, pedido de som. Somos discórdia profana e estamos na Legion of Death. Sem norte, sem ponto de chegada. Legion of Death. De volta ao Legends of Death 36, edição Untrack, né? Pô, aí pedido de som, né? O Mauro Roberto pediu aí o Lamazus, né? Um som aí reflexivo. Ainda tem Vian Godly, Possessed by Daylight. Também pro Luiz Barros de Pernambuco. Essa música aí, essa banda é foda, produção 10. Essa banda toca muito, hein? Sempre atenta aí aos detalhes. E fechou com Jarinu, né? O Fabinho Metaleiro aí em Minas Gerais. Agenda Legends. Vem aí, Guarulhos Metal Fest 2018, com as bandas Rebellion, Avon, The Evil, Velho, Witchhammer, Sacred Steel e Bulldozer, entre outras bandas. Dias 7 e 8 de setembro, às 14 horas, em Guarulhos, São Paulo. Local Clube Recreativo de Guarulhos, Rua Nilo Peçanha, 111. Informações, guarulmetalfest.com.br. Guarulhos Metal Fest. O que te define? Uma guitarra gritada, um solo de bateria, aquele vocal cabral. O que te define? Define a Legends of Death. Sequence Legends of Death 86, edição Untrack. E agora a entrevista Initiate Decay do Rio Grande do Sul. Formada em agosto de 2016 em Esteio, Rio Grande do Sul, Initiate Decay surge para demonstrar toda a raiva contra a hipocrisia que infesta decadentemente dos seres humanos. A formação conta com integrantes que possuem as mesmas ideias e objetivos, motivo que foi primordial para a reunião e criação da banda. O line-up do Initiate Decay era inicialmente composto por Aires Trajano, ex-Metal Horror, ex-Intorment, ex-Revogar, Diego Araújo, ex-Revogar, Alexandre, ex-Intorment e Thiago Vargas do Carcinose. Com death metal perturbador e letras que abordam temas agressivos e polêmicos, a banda iniciou o processo de composição do seu primeiro registro. Em novembro de 2017, o Initiate Decay inicia o processo de gravação do EP intitulado Awakening the Extinction, no estúdio Hurricane, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Antes do término das gravações, Diego Araújo deixa a banda. Em fevereiro de 2018 é dada continuidade para finalizar a gravação do EP. Após a conclusão da gravação, o Initiate Decay estabeleceu o seu line-up com a entrada de Wagner Santos,
Sky in Flames Revocar. Em abril de 2018, a banda lança oficialmente o EP Awaken the Extinction em forma independente e inicia os shows para a divulgação do mesmo. Initiate Decay é Alexandre guitarras, Thiago Vargas vocal e baixo, Wagner guitarra e Trajano bateria. Bem-vindos ao Legions of Death. Começar a entrevista, a primeira pergunta aqui dos caras da Initiate Decay. Queria que você comentasse o recém-lançado Awaken the Extinction EP da banda. Vamos lá então. Primeiramente, boa noite aí, Adélcio. Obrigado pelo espaço aí do Legions Radio. Vamos lá, falando então do Initiate Decay, do nosso EP. Nosso EP foi gravado agora no início do ano, intitulado Awaken the Extinction, e contém 3 músicas nossas. É o primeiro trabalho da banda, músicas com composições tanto minha, Thiago Vargas, Aires, Trajano e Alexandre Graesler. Foi gravado no estúdio Hurricane. E são músicas de composições realizadas no ano de 2017. A ideia é a gente divulgar esse EP através de shows, merchandising e afins, e logo mais gravar um full com outras músicas além dessas. Um full álbum é fundamental aí, né? Um passo importante para toda banda que lança aí suas demos, né? O EP tem poucas faixas, né? Então, assim, antes dele, vocês não tinham material para tocar? Vamos lá, falando mais um pouco do EP e falando até da história da banda, né? A banda foi formada em agosto de 2016. Foi uma idealização do nosso baterista Aires Trajano, o fundador da banda. E a temática sonora, tanto sonora, instrumental, de forma instrumental falando, quanto de letras, é aquele death metal old school, cadenciado, com algumas poucas ideias assim mais modernas, mas tendendo ao old school. O Aires formou essa banda inicialmente com o Diego Araújo, eram eles. Posteriormente convidaram o Alexandre Graesler, o guitarrista também do Torment, e eu entrei no final de 2016. Eu, o Thiago Vargas, também baixo e vocal da banda Carcinose. Começamos efetivamente a compor de uma forma mais enérgica no início de 2017. Então tínhamos um repertório ali em torno de umas 7, 8 músicas que eram um setlist para show mesmo. Fomos trabalhando esse repertório, inclusive nos apresentando sem o material gravado. Quando decidimos gravar, né, a ideia era justamente fazer um EP para gravar poucas músicas e apresentar a banda, registrar o material para a banda propriamente existir. Aí decidimos então trabalhar nesse material para que pudéssemos colocar a banda não só em palco, mas também em internet, né? A mídia física, e para divulgar a banda em fronteiras, expandir fronteiras maiores, né? As letras então abordam temas agressivos, polêmicos, como hipocrisia, como caos, né, beirando apocalipse, temas de death metal. E esse trabalho, então, como eu mencionei antes, foi gravado no estúdio Hurricane, do Sebastian Carcin, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Na formação foi o Aires, o Alexandre, o Diego e eu que gravamos, eu, Thiago Vargas. O Diego posteriormente saiu da banda, né, mas ficou o registro do trabalho, e ele foi substituído pelo Wagner Santos, guitarrista também hoje Revogar.
E além da temática sonora e das letras, a gente buscou fazer também uma arte que tivesse coerência com a ideologia, né, com a temática. A arte hoje presente no EP, ela foi desenhada pelo Douglas Veiga de Pelotas, além de ser baterista da Postmortem, é tatuador. Então a arte foi toda criada, né, a concepção veio de nós, do Initiate Decay, e ele capturou e muito bem a ideia e realizou essa arte hoje presente no EP. Queria que você me passasse qual o conceito por trás do nome da banda e a capa do Awaken. Initiate Decay seria o início da decadência, né? Decadência iniciando, que é exatamente o que a gente tenta expressar dentro do encarte do Awaken the Extinction, nosso EP, também fazendo uma tradução literal, seria o despertar da extinção, né? Essa extinção que vamos fazer uma comparação, um mundo assim, talvez um pós-cenário Mad Max, assim, um pós-cenário apocalíptico, onde a gente entrou em colapso como humanidade, já falhamos como humanidade, e como seria o depois disso, né? Então, pessoas desesperadas, pessoas com fome, pessoas sem água, e como temática, né, da banda é essa ideologia de que o ser humano é uma espécie de parasita nesse planeta que se aproveita dos recursos e só pensa em seu benefício próprio, sem uma visão de sustentabilidade, uma coisa assim de preservar a própria espécie. Agenda Legends. Vem aí o Black Hill Metal Fest em 2 datas. Dia 21/9, Cannibal Corpse na Pau Death. Dia 22/9, Destruction e Nervosa. É no Manauara Shopping, Avenida Maripiranga 1300, Manaus. Black Hill Metal Fest, exclusivo em Manaus. De volta no Legends of Death 86, edição Track, conversando com os caras da banda Initiate Decay Death do Rio Grande do Sul. O material que vai entrar no full álbum, né? Seria alguma coisa assim da demo refeita ou só som novo? Bom, na verdade, essas 3 músicas do EP Awaken the Extinction, que é a própria Awaken Extinction, a música título do EP Spreading Latent Hatred, Proliferation of Manipulated Perception, nós não temos planos de regravá-las. A gente cogita a hipótese de utilizá-los. Talvez, isso ainda não está decidido, pensamos em talvez adicioná-los como bônus, mas a ideia para esse próximo full que a gente está planejando, talvez para o final desse ano, o início do ano que vem, enfim, é que tenham músicas inéditas, músicas não gravadas ainda. Então a ideia é justamente gerar material, né? A ideia é compor e seguir nesse fluxo de composição, né, de gerar conteúdo e fomentar, né, propriamente o material da banda, fazer músicas de forma a sempre fazer a banda trabalhar, girar a roda, né, crescer como músicos, como banda. Então, regravar, eu digo por que não, porque a qualidade que esses 3 sons foram gravados no estúdio Hurricane não deixam a desejar. O resultado é muito satisfatório para nós, da banda, e a repercussão acerca desses 3 sons também está sendo muito positiva, tanto em termos de qualidade de gravação, de produção, quanto em termos de composição, que nos deixa realmente muito contente. A temática da banda é um pouco pessimista, né? Mostra aí um mundo feio, sem esperanças. Pode-se dizer que a humanidade está perdida? É um reflexo, digamos assim, potencializado do que a gente vive hoje, do caos urbano, do estresse, das pessoas enlouquecendo. Então, por exemplo, as letras das músicas na ordem do
do nosso EP, Spreading Latent Hatred, fala exatamente disso. A pessoa enlouqueceu, ela está espalhando um ódio latente, né? Então é à beira do colapso mental, onde as pessoas simplesmente enlouquecem. Dando ênfase a essa temática, né, de mundo pessimista, assim, tá tudo ruim, são mentiras, é a ganância, a criação de mecanismos maquiavélicos para os grandes sempre se aproveitarem dos pequenos. Então a desigualdade, coisas que despertam consequentemente a raiva, né, um espírito mais doentio. Proliferation of Manipulated Perception é uma letra que segue nessa mesma linha, né, de enlouquecimento, de que tu te dá conta que tudo não passa de uma manipulação em torno de nós, né? Tudo, digo, mídia, de empresas, indústria, como se fôssemos manipulados, fantoches desse grande sistema que utiliza a gente para lucratividade e afins, né? Onde a hipocrisia é realmente latente, é despertada. E por fim, a última letra, que é a última música do EP, por fim, a última letra, Awaken the Extinction, é esse cenário já revirado do avesso, digamos assim, um cenário caótico, onde expressa exatamente o que é o nosso encarte, né? Que é cataclismas, informação, aberrações, né, hecatombes, falta de água, o submundo, uma era de desgraça, numa linha realmente pessimista, que é onde a banda encaminha a sua temática, entendendo que é o nosso paradeiro como humanidade, diante de todos esses problemas, né, e essa mentalidade doentia de querer tirar proveito e a lucratividade corporativa acima de tudo. A banda faz um som bem old school, né, um death de qualidade. Como é que você vê essas modas novas no estilo, né, como death melódico, death jazz e outras frescuras? Você acha válida toda a variação em cima do estilo ou o certo é manter a tradição? Sobre o tipo de death metal que a banda faz, que eu vou ler a pergunta para responder, tá? A banda faz um death metal de qualidade bem old school. Como você vê essas novas modas no estilo, como death melódico, death jazz, entre outros tantos, você acha válido toda a variação em cima do estilo? Temos que manter a tradição. Bom, eu fiz questão de ler porque é uma pergunta bem interessante e bem pertinente, assim, a questão da forma como a banda compõe e o que a banda é, né? Da forma sonora do Initiate Decay falando. Bom, a banda, ela é um reflexo, de certa forma, do que a gente escuta, né? Das nossas influências. Eu, Thiago, gosto muito de Cannibal Corpse, gosto muito de Carcass, gosto muito de Morbid Angel, gosto muito também de outras vertentes, gosto muito de bandas de thrash metal, gosto do Sepultura antigo, gosto de Creator, gosto também de Iron Maiden, gosto de Judas Priest. Então, cada um de nós tem suas influências e algumas delas, digamos assim, faz um merge, né? Por exemplo, o Iris e o Alexandre, nosso baterista e guitarrista, gostam muito de Cannibal Corpse e Suffocation também, né? Então, algumas coisas das nossas influências, elas fazem um merge, né? Elas se encontram. E, claro, a gente não quer ser uma cópia do que a gente gosta, né? Na verdade, as nossas influências, como essas, Cannibal Corpse, Suffocation, Slayer também, que eu não mencionei antes, e afins, elas nos inspiram, certo? Mas a gente tenta ser mais que nossas influências, né? Mais no sentido de dar um algo mais, né? Mais no sentido de tentar transpor algo mais nossa característica, nossa personalidade na música. Então, falando do EP, né, dessas 13 em específicos, nem vou falar das outras que não estão gravadas, que daí eu, né, não teria parâmetro assim para escutar, mas Awaken the Extinction, ela tem uma vibe assim, um clima bem thrash metal,
Ao mesmo tempo, tem um death metal muito clássico, assim, em alguns trechos é possível identificar algumas coisas até Chuck Schuldiner, death. Contudo, é aquele death metal também, em algumas passagens, aquele death metal bem old school, bem clássico mesmo, certo? Na primeira música do EP, Spreading Latent Hatred, acho que a inspiração ali é Cannibal Corpse, mas não é assim Cannibal Corpse, digamos assim, chupado, né? Tem o nosso algo mais ali. O que eu quero dizer é que Cannibal Corpse talvez seja a coisa que mais possa lembrar, e ainda assim não é uma coisa do lado a lado, assim, sabe? Acho que eu sou suspeito para falar porque a gente que fez a música, né? Mas ela tem algumas influências, mas ela transcende assim o que seria, né, um igual, certo? E Proliferation of Manipulated Perceptions, que é a segunda música, eu diria que ela tem alguns elementos mais, talvez mais inovadores. Ela não segue uma linha tão old school, e isso é proposital, certo? A ideia é fazer uma música, sim, sempre diferente da outra, mas consequentemente respeitando nossas influências, que é onde a gente tira a nossa inspiração, né? E acho que é isso daí. Eu acho que a banda tem sim uma veia, uma vertente muito forte, um pé muito forte no old school, mas em compensação tem um pouco sim de algo mais moderno. Então eu diria que temos uma leve influência do death metal moderno, mas a nossa raiz forte mesmo é o old school. A identidade é isso, né? E além da influência, seja ela boa ou não. Agenda Legends. Oi Produções apresenta Destruction, The Butcher's Aberto, Leite em Ataque 2018. É 16 de setembro, domingo, às 18 horas, no Bar da Montanha, em Limeira, São Paulo. Avenida Laranjeiras, 2601, Vila Fumagalli, Limeira. Destruction. De volta na JF 86, edição Untrack, com os caras da banda Immediate Decay de Esteio, Rio Grande do Sul. A base da banda veio de outras que vocês tiveram, ou tudo começou direto nessa banda? E se vocês mantêm algum projeto paralelo? É uma pergunta bem interessante, porque é uma peculiaridade da banda. Bom, eu vim de outra banda de death metal, Carcinose, que segue nativa também. O Alexandre, a mesma coisa. O Alexandre vem do In Torment, que é uma banda aí que já tem bastante tempo de estrada, já fez turnê pela Europa, inclusive já tocou com o Suffocation, já tocou com Cannibal Corpse. E o Wagner também vem de uma longa estrada aí, do Revogar. E Sky in Flames, que é uma outra banda que ele fez parte aí. Também fez bastante show expressivo, né, em outros estados. E o que acontece? Cada um de nós tem suas influências, sim, conforme mencionei ali na resposta 6, né? Mas também tem essa questão assim da forma de compor, o ser músico do outro projeto, né? E o que acontece? A gente conseguiu equalizar isso muito bem. Tem elementos, podemos dizer assim, é um feedback que a gente recebe do público, né, que a gente acha muito bacana, que tem elementos dessas nossas outras bandas dentro do Immediate Decay, e isso, de certa forma, enriquece. De certa forma é um fator positivo, porque esse grande leque de influências, ele nos dá isso, essa veia old school com esse algo mais, assim, de forma sonora falando. Então tem muito riff, tem muita ideia, tem muita composição, assim, que não parte de uma cabeça só nossa, né? Tem músicas que praticamente o Aires fez 80%, tem outras que eu fiz também 80%. Então tem coisas que são um pouco mais influenciadas assim por um de nós, né? Mas todos nós participamos do processo de composição,
E isso agrega muito valor às músicas, isso enriquece muito, é essa coisa de ter uma abrangência sonora, uma versatilidade assim, que tem o pé no old school, no death metal mais tradicional, mas em compensação tem essa abrangência para algo mais moderno. E todos nós mantemos os nossos projetos paralelos de forma bem equilibrada, assim, né? Para a questão de datas de show, né? E tudo mais. O único hoje que é 100% dedicado ao Initiate Decay é o Aires, o nosso baterista, que é o idealizador da banda. Que você comentasse a cena da sua região aí. Bom, temos um número expressivo de bandas. Consideramos o Rio Grande do Sul como um celeiro de grandes bandas. Temos sim um cenário expressivo porque aqui dentro do Rio Grande do Sul nasceram grandes expoentes. Crisium, acho que é o exemplo primordial, né? Rebellion, entre outras tantas bandas, né? Temos hoje, poderia citar inúmeras aí. Teríamos Exterminate, teríamos Horror Chamber, que tem tocado em muitos lugares. Enfim, eu não vou me estender na lista, senão a gente vai longe. Mas há uma cena bem significativa no Rio Grande do Sul, sim. Há um número expressivo de bandas de death metal aqui. Temos público. Isso é um debate até que a gente conversa muito, tanto nós, membros do Initiate Decay, quanto com outras pessoas, né, daqui, da região. A gente não sabe ainda o que acontece porque existe uma espécie de sazonalidade. Tem shows sim que o público lota as casas, é fato, mas tem shows que determinadas vezes o público não aparece. Então tem várias questões aí. Talvez seja a questão de horário, por causa de blitz de lei seca, que daí a pessoa fica sem possibilidade de deslocamento, aí não pode ir de carro, e não tem ônibus, condução para ir e vir. A questão de segurança também, que infelizmente são fatores que afetam, né, que impactam aí em questão de público em shows, porque o Rio Grande do Sul, infelizmente, ele se tornou um lugar meio violento, aí que tá, né, o link aí com o Initiate Decay, com as letras e tudo mais. Mas então temos público sim, mas nem sempre a gente consegue, nem sempre, não digo que isso é único, nem sempre temos um público expressivo, mas sim, temos em alguns shows, quando tem viabilidade aí, por N questões aí, que envolvem essa questão de sazonalidade, o Rio Grande do Sul, na maioria das vezes, consegue lotar as casas assim para prestigiar os shows de metal. Desde os anos 90 a gente tem essa cultura de bandas de death metal e desde então o cenário segue com algumas altas e baixas, né? Bandas que param suas atividades, bandas que nascem, bandas que retornam às atividades, mas sempre constante. Sempre tem eventos, sempre tem show. E uma coisa que é interessante também expressar é que tem bandas de outros estados que vêm pra cá e tem produtores aí que fazem uma mini turnê, por exemplo, show sexta, sábado e domingo, dentro das possibilidades, né? Então podemos dizer que sim, temos uma cena expressiva aqui, e claro, precisamos trabalhar ela mais, assim, trazer o público, né, eliminar essa sazonalidade, tornar o público constante nos shows, né. Agenda e suas palavras finais. Bom, dia 14 de setembro, agora, próximo mês, tocaremos no Trilha Hub Cultural, que fica em Sapucaia do Sul, na rua Leônidas de Souza, próximo ao Transurb. Para quem conhece, aqui é região metropolitana, próximo a Porto Alegre, ao lado de Esteio, ao lado de São Leopoldo. Nós não temos nada agendado mais para frente, esse é o próximo show que temos.
seguindo a divulgação do EP Awaken the Extinction. E como palavras finais, eu gostaria de agradecer a Rádio Legions aí pelo espaço concedido, né? Agradecer ao Adelcio aí pela oportunidade de nos deixar nos pronunciar, e só temos a agradecer. É isso aí, vamos fomentar esse metal aí, que isso aí não para, velho. Não para e nem tem que parar. Legends of Death. Chega no fim da entrevista com os caras da banda Initiate Decay aqui no Legends of Death número 86, né? Quero agradecer a todo mundo aí da banda Initiate Decay, Thiago Vargas, Alexandre, Wagner e o Trajano aí pelo papo aqui no Legends 86. Tocar 2 sons da banda no programa. Legends of Death. Spirit is
Legends of Death. Salve aí, eu sou o Mano Joker, vocalista do Ganga aqui de MG. Nós também estamos no Legends of Death. Tá aí, rolou o Initiate the K aqui no Legends of Death 86, banda. De volta ao Legends of Death 86, edição Untrack, né? Rolou aí 2 sons da banda entrevistada de hoje, Death do Rio Grande do Sul, Initiate the K. Já tem o Road Report 2. Agenda Legends. Demonized Legends segue em sua Brasília Tour 2018. Confira as novas datas. Setembro, dia 9, Goiânia. Dia 8, Distrito Federal. Dia 9, Salvador. E em outubro, dia 11, Vitória, Espírito Santo. Dia 12, Divinópolis, Minas Gerais. Dia 13, Rio de Janeiro. E 14, São Paulo. Em breve, novas datas. Demonized Legion. 15 anos de Satanic Death Metal. Tem horas que você quer mais sentimento, mais obscuridade, mais profundidade. Esse é o Hora Black, um set completo de temas que tocam a alma. Hora Black, toda semana no Legends. E agora Road Report 2. O Road Report de hoje eu vou falar do álbum Dayside de 90, né? O álbum homônimo da banda Dayside. A Dayside é uma banda que já nasceu pronta, né? Você ouve esse álbum e os caras, né, eram, claro, básicos, mas já estavam prontos. O que a banda viria fazer a partir dali, estava ali. Trabalhos rítmicos de guitarra, como em Lunatic, Gods of Creation, a banda desenvolveria depois no álbum Serpents of the Lights, ou mesmo a Upon the Cross. Então, a base toda, seja de guitarra, seja de baterias e, claro, vocais estavam tudo presentes nesse clássico de 90, né? Muito bem feitinho, produzido, bem tocado, variações rítmicas, né? Rítmicas de bandas que, parecendo de bandas que já estavam na ativa há muito tempo, né? E sendo que antes disso a banda tinha no máximo 2 ou 3 demos. Então é um ótimo álbum, né? Ele é um álbum básico de death metal, com, né, variações, poucas cadências, nada certo, mas tinha também um álbum variado, né? Básico e variado, um álbum com tudo que tem direito no death metal, né? Não é aquele death metal louco, né? A própria banda teria fazer depois, mas é uma coisa básica. Afinal de contas, os caras estavam começando, né? Então tinha que ir com o pé meio na tranquilidade. Então, o que dizer, o álbum vai melhorando à medida que se desenrola, né? Sendo que a partir da metade pra frente, né, ele vai ficando ainda melhor. Parecem mais variações, mais desenvolvimento, né?
mais versatilidade mesmo. Então, é recomendado aí para quem gosta da banda ou para quem gosta do estilo, né? Especialmente para quem gosta da banda. Tem ali as bases da banda que você ouve inicial. Aquele lá para você ouvir. Legends of Death. Quem já passou pelo programa Memória Preservada no Remember Legends? Um pouco da nossa história, toda semana no Legends of Death. Legends of Death fica por aqui, volta na próxima segunda-feira. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Aqui é o Charlie da Estomacão Roja e o nosso som rola na Legends of Death. Nós somos da Crash Kill e vocês estão no Legends of Death. Eu acordo cedo, ia pra escola. Minha mãe contenta quando andava a cidade toda. Trago na moa cachaça. Quem é você? Duas modéis. Não é de jeitinho. Eu avisei o confronto. Do demônio do fogo. Do demônio do fogo. Sou parte dos feiticeiros. Batalhas é meu, se pega. Duas modéis. Você não me conhece. Do demônio do fogo. Senti ele esperança. Os pepinos não sumiam. Me desculpe se eu tô nós. Vou quebrar o preto velho. Acabar com essa festa. Ou fico velho. Duas modéis. O rei do Xedim, me chama de rei. Onde tocam as bandas que você aprecia? Agenda Legends. Toda semana no Legends.